Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à aula 2 de Química do Petróleo? Então, eu sou a professora Luciane e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o processo de exploração do petróleo. Vamos estudar principalmente sobre as principais características desses processos de exploração e como eles interferem e determinam a qualidade do petróleo obtido nas diversas partes do mundo, ok? Vamos lá então? Bom, falando sobre a exploração do petróleo, o que eu tenho a dizer para vocês é que a exploração do petróleo é uma atividade muito dispendiosa que demanda, né, mão de obra especializada, muitos recursos financeiros, tecnológicos, é uma operação demorada e cuidadosa, e ela envolve praticamente, né, basicamente, o levantamento de dados, assim como estudos sísmicos e análise dos dados que verificam a possibilidade e a provável, a provável acúmulo de petróleo em uma bacia sedimentar. A prospecção do petróleo é a primeira fase da exploração. É quando se vai detectar se em um determinado campo, em uma determinada área, existe a possibilidade de um acúmulo de petróleo. E ele pode ser por métodos geológicos ou métodos geofísicos. Sobre os métodos de prospecção, como eu falei para vocês, a prospecção é a primeira etapa da exploração do petróleo. E os métodos geológicos, eles detectam indiretamente a formação dos acúmulos nas rochas por meio de estudos capazes de reconstruir as formações rochosas onde estão as rochas geradoras e as armadilhas estratigráficas, que é onde o petróleo é acumulado. E os métodos geofísicos são aqueles que englobam métodos qualitativos, como métodos gravimétricos, magnéticos e elétricos, a respeito das rochas geradoras e do local onde o petróleo pode ser encontrado. Já os métodos quantitativos, geofísicos quantitativos, eles envolvem métodos sísmicos, como a sísmica de reflexão e a sísmica de refração. Sobre os métodos sísmicos, quando se fala em sísmica, lembramos de terremotos, abalos sísmicos, movimentações tectônicas. É mais ou menos isso, só que esses métodos sísmicos são estudos que são direcionados para a exploração, principalmente quando há a formação de jazidas minerais e jazidas de petróleo. Eles são muito utilizados para a exploração do petróleo em terra firme, onde a gente chama de onshore, ou então na exploração em alto mar, que se chama exploração offshore. E eles baseiam-se basicamente, né, na reflexão das ondas elásticas do som. O som, ele tem uma característica, as ondas sonoras, elas são ondas mecânicas e elas se propagam nos meios sólido, meio aquoso, meio gasoso. Por isso, essa propriedade do som, ela é aproveitada na sísmica de reflexão e na sísmica de refração. Muitas vezes, na sísmica em terra firme, são feitos por meio de explosivos, onde as ondas elásticas elas são propagadas artificialmente no meio, ou então pela injeção de ar comprimido no interior da terra. As ondas, conforme nós podemos observar nas figuras, elas são propagadas e são captadas por meio de geofones, né, quando na terra, e no mar por hidrofones, quando existe a propagação das ondas sísmicas em alto mar. Então essas ondas, como elas têm a característica de serem elásticas, elas batem, elas se propagam no meio e elas encontram um obstáculo, né, aquilo que se quer comprovar, e depois elas voltam e são captadas aqui em frequência, né, em unidades de frequência sonora aqui na Terra ou em alto mar. Sobre a perfuração dos poços, nós já falamos da prospecção e da sísmica. A sísmica, então, aquele foi a primeira etapa, agora então é a etapa da perfuração dos poços. É a segunda etapa da exploração do petróleo. E ela pode ocorrer tanto em terra firme,
né, com o nome de onshore, quanto em alto mar, que recebe o nome de exploração offshore ou perfuração offshore. Os poços de petróleo, eles recebem nomes diferentes e eles podem ser de diversos tipos, segundo a sua direção, né? Segundo a sua constituição. Eles podem ser poços verticais, poços direcionais, poços horizontais, multilaterais. E de acordo com a trajetória e a finalidade, certo? Eles podem ser do tipo estratigráfico, quando o poço é perfurado para fazer estudos, para coletar amostras de uma determinada região, de uma determinada bacia sedimentar, onde há a provável formação de petróleo. O poço também pode ser pioneiro, quando ele é perfurado para determinar os limites de um campo de produção. Quando se fala em campo de produção, a gente logo imagina uma lavoura, certo? É mais ou menos o que acontece com o petróleo. Os campos de petróleo, eles são regiões muito extensas, por isso que se fala campos de produção. Um poço de produção, quando ele já é estudado, ele já foi estudado, já foi delimitada a sua área e ele já está produzindo. Então, ele é um poço de produção. E para a perfuração desse poço de produção, são feitas várias etapas. Primeiro, é feita a cavidade, né, o buraco lá, digamos assim, o furo central, né, onde vai ser explorado o petróleo. Depois, então, esse furo, essa vala, ela é revestida, né? Ela é cimentada, são injetados líquidos, fluidos de perfuração para evitar o atrito entre as brocas da perfuratriz e as rochas, porque nessas rochas, nesses depósitos, pode haver a formação de gás natural e qualquer fagulha pode ser fatal ali naquele meio. Então, por isso que essa operação de produção, né, de perfuração de produção, ela também é uma operação muito cuidadosa e muito minuciosa. E os poços também podem ser poços de injeção, quando eles possuem finalidades mais específicas, como, por exemplo, a injeção de água para estimular a produção do poço. O petróleo ele está lá no fundo da terra, então é necessário injetar ou um gás ou um outro fluido que vai fazer com que esse petróleo aflore. Ou então, quando o poço ele é completado, né, ele é encerrado a sua atividade, então é feita a completação do poço com água, justamente por quê? Porque ficam canais vazios no meio da terra, né, nas camadas rochosas. E como essas áreas são muito grandes, então para evitar o desmoronamento, atividade tectônica, atividade sísmica desses locais, injetado água para preencher essas cavidades. Bom, a produção offshore é o que dizemos da produção em alto mar. A maior parte do petróleo explorado aqui no Brasil vem de águas, vem de produção offshore, ou seja, produção em alto mar, seja em águas rasas ou águas profundas ou águas ultra profundas, como nós temos o caso agora da camada de pré-sal, que pode atingir a 3.000 metros de coluna d'água, né? De lâmina d'água. Então, a produção offshore ela é feita basicamente em plataformas marítimas, como é o caso das plataformas fixas, que foram as primeiras a serem inventadas, primeiras a serem criadas. As plataformas fixas, elas são edificações no fundo do oceano e elas são como se fossem torres mesmo, elas são ancoradas aqui, esse processo é feito, uma construção mesmo no fundo do mar e elas são fixas, elas não vão sair dali, né, tão cedo. A plataforma autoelevatória, ela já é um tipo de plataforma que ela pode ser alterada de acordo com o tamanho da lâmina d'água. No caso, ela funciona como se fosse um elevador mesmo, se a água for mais rasa, né, ela pode descer um pouco, se a água for mais profunda, ela pode subir, enfim. E a plataforma semi-submersível, que nós chamamos de tension leg, é uma plataforma que funciona, ela tem a mesma ideia do navio sonda, inclusive ela foi criada
inspirada nos navios sonda. E ela é uma plataforma que ela não está fixada propriamente como o tipo de plataforma fixa ou autoelevatória, mas ela está presa por cabos, que são cabos de tensão. Eles ficam ali, né, cabos tensionados para ajudar na estabilização dessa plataforma, porque com a movimentação da maré, com as correntes marinhas, ela pode perder um pouco a estabilidade. No caso, esse desenho aqui só mostra o riser. O riser é essa tubulação por onde o petróleo é elevado, né, por onde ocorre o processo de elevação do petróleo até a superfície. Então, normalmente, as plataformas tension leg ou semissubmersíveis, elas possuem cabos que são semiflexíveis, de material que ele não fica rígido. Então, ele tem aquele balanço com as correntes marinhas, de forma que a plataforma ela fique sempre estabilizada. E o navio sonda, no caso, é um navio que ele se move, sai, pode ir para vários lugares. Principalmente, ele muda de lugar em função dos novos estudos a serem realizados, né? Se há a possibilidade de produção de petróleo em uma área desconhecida, então é enviado um navio sonda para essa região, então eles fazem toda a pesquisa ali naquela região, certo? O interessante é que essas plataformas, elas são muito grandes. Quando você fala assim, uma plataforma de petróleo, ela não é um barquinho à deriva, ela é uma estrutura muito grande. Então, não é qualquer corrente, qualquer ondinha que vai fazer ela sair do lugar, certo? Mas todo cuidado é pouco mesmo assim, né? A produção onshore é a produção em terra firme. Normalmente o que chamamos de produção, né, mecânica em terra firme, e ela necessita de sistemas de elevação artificial, não que a exploração em alto mar também não precise, certo? Mas também são feitas, a elevação do petróleo, né, até a superfície é feita por meio artificial, por meio de máquinas, como é o caso do cavalo de pau. Então nós temos, que é essa imagem que nós temos aqui, na indústria do petróleo nós temos alguns jargões, né, alguns nomes engraçados, como cavalo de pau, árvore de Natal, que é esse equipamento aqui que vocês estão vendo na figura abaixo. A árvore de Natal é um sistema de controle com válvulas, com meios assim de controle mesmo, controle de vazão, para retirada de fluido, para inserir fluido, para fazer como se fosse um equipamento ali que coloca-se na cabeça do poço, né? Ou na saída do poço, certo? Então é colocado esse equipamento que se chama árvore de Natal. A árvore de Natal, ela também é utilizada em alto mar e ela recebe um nome diferente. A árvore de Natal, que é usada em terra firme, ela é a árvore de Natal seca. A árvore de Natal em alto mar, ela é a árvore de Natal molhada. Por quê? Porque ela está submersa, certo? Então essa é a diferença. Bom, normalmente o petróleo ele é produzido em grandes campos, como eu falei para vocês. E a gente remete à imagem de plantações, lavouras, certo? Então, o campo de petróleo ele é uma área muito extensa de onde é extraído o petróleo. E geralmente um campo, né, um campo ele é muito vasto, ele é muito grande, então pode haver muitas formações rochosas diferentes naquela mesma área. Por isso, vai mudar um pouco com relação à estrutura da perfuração do poço, né, de produção, como também pode variar a composição das rochas daquele local, porque a superfície terrestre, ela não é uma linha reta, a gente vê o horizonte em linha reta, mas o solo ele não é linha reta, ele tem altos e baixos, as formações são altos e baixos, e com isso, então, vai interferir na qualidade do petróleo extraído e também, muitas vezes, na constituição química por causa da formação rochosa daquele determinado local, ok?
Então vamos ao nosso próximo assunto, que é a classificação do petróleo. Bem, as características do relevo e das formações rochosas, né, elas se modificam de acordo com a região onde o campo de petróleo está localizado. E o tipo do solo, a vegetação, as condições climáticas, o índice das chuvas e mesmo a ocorrência de prováveis atividades vulcânicas, elas podem determinar consequentemente, podem determinar o tipo do petróleo formado, né, em função do solo daquela região. Por isso que em países diferentes nós temos produção de petróleo diferente, nós temos petróleos de diferente qualidade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um petróleo mais pesado. Lá na Arábia Saudita, o petróleo é de outro jeito. Na Venezuela, é um outro tipo de petróleo. Na Rússia também. Então, dependendo da formação, né, do relevo, da idade, da formação geológica e também da localização, a gente vai ter petróleo diferente. E o que vai ser diferenciado tanto nessas características? O que vai ser tão diferente ali? Bem, praticamente tudo, né? As características físicas, químicas, a cor do petróleo muda, a viscosidade do petróleo muda, a densidade também. E com isso nós temos outras variáveis que também mudam em função dessas características. E a classificação, como que o petróleo é classificado? Ele é classificado mediante uma norma, certo? Uma convenção que se estabeleceu lá pelo API, American Petroleum Institute, que é um conjunto, né, de normas que determina qual que é a composição em função da densidade do petróleo, se ele é leve ou se ele é pesado. Aqui nós temos uma explicação muito simples, muito simplificada, né, do que é um petróleo leve e do que é um petróleo pesado. Mas se você for pesquisar bem na literatura, você vai achar muita coisa a respeito do petróleo leve, petróleo pesado. Então, normalmente os petróleos leves, eles apresentam menor quantidade de parafínicos, de hidrocarbonetos parafínicos, que são aqueles hidrocarbonetos que só possuem carbono e hidrogênio. Já o petróleo pesado, ele é formado em grande parte por hidrocarbonetos insaturados e aromáticos. O American Petroleum Institute, ele estabeleceu uma convenção lá, uma norma para a classificação do petróleo que se chama grau API, que significa, né, que o petróleo ele possui características que podem diminuir o seu valor para comercialização de acordo com esse grau API, principalmente no mercado internacional. Isso devido ao alto grau de impurezas que pode provocar, pode afetar a densidade API, né, o grau API, e também como o petróleo que tem muitas impurezas, ele pode encarecer a extração, o que vai refletir lá no preço de mercado dele, certo? Aqui eu tenho uma tabela, né? Eu apresento uma tabela para vocês. A minha figura está indo para cima, indo para baixo, mas é que eu quero mostrar bem o slide para vocês, tá? Não se preocupem, não se atenham com a minha figura. De modo geral, né, a classificação do American Petroleum Institute, ela é uma escala que mede basicamente a densidade relativa de líquidos, que é inversamente proporcional à densidade relativa. Ou seja, quanto maior a densidade relativa, menor o grau API. Ou seja, olha aqui, ó, nós temos nessa coluna aqui, eu vou até pegar uma canetinha aqui para marcar. Então, nós temos nessa coluna o grau API, tá? E aqui nós temos a densidade. Considerem como referência a densidade da água. A densidade da água, vocês sabem que é 1 grama por centímetro cúbico, certo? Então, observem aqui, nós temos um petróleo pesado, né? Uma areia betuminosa e nós temos aqui a densidade de 1,076, tá? Então, o petróleo leve, ele possui uma densidade menor.
Isso aí, quanto maior a densidade relativa, nós temos um menor grau API. Então, nós temos uma densidade baixa e um grau API alto. E esse é um petróleo leve, certo? Não, a densidade relativa, ela é apenas para você ter uma comparação de valores, entende? Mas ela é inversamente proporcional ao grau API, né? Observe que aqui nós temos 50 até 0. Então, aqui o petróleo com 0 grau, ele é um petróleo super pesado. Por exemplo, 10 graus API é um petróleo ultra pesado. E a densidade dele é equivalente à densidade da água, certo? Então, nós temos aqui petróleos leves, que é o de 40, né, graus API, com a densidade relativa de 0,825. Um petróleo padrão, né, no qual foi tomado como medida padrão para essa escala, é um petróleo lá do Mar do Norte, que está entre 38 e 40 graus API, que é um petróleo leve, tá? Então, olha aqui, ó, a referência para essa escala de classificação é um petróleo proveniente lá do Mar do Norte, conhecido como petróleo tipo Brent, ou um petróleo leve. Esse é adotado oficialmente como referência e ele possui em torno de 37,8 ou 38, 40 graus API. Então, esse é um petróleo padrão, tá? Lá para escala API. Normalmente o petróleo produzido no Brasil, ele tem em torno de 19 a 20 graus API, petróleo pesado. Tá? Ele é um petróleo pesado, o petróleo do Brasil. Então, por isso que ele é considerado, né? Ele tem 19 graus API. Bom, por isso que ele por ser um petróleo pesado, ele vai exigir que seja feito um blend, ou seja, uma mistura, né, com petróleos mais leves para viabilizar a comercialização dele e a exploração, porque senão a gente vai ter muita quantidade de impurezas nesse petróleo e pode provocar sérios danos na refinaria, que nós já vamos ver a seguinte, ok? Vamos ver a seguir. Bom, eu vou falar um pouco sobre o teor de acidez, que também é uma característica do petróleo. O teor de acidez, nós já falamos em outra aula, que ele é devido à presença de ácidos naftênicos. Nós já vimos os hidrocarbonetos naftênicos, certo? Dos hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos, naftênicos, aromáticos. Então, os naftênicos, eles são caracterizados por presença de cicloalcanos, que são hidrocarbonetos de ligações simples de estrutura cíclica. Só que os ácidos naftênicos, eles possuem um grupo funcional que é de ácido carboxílico, proveniente do ácido carboxílico. Por isso que ele vai dar a essas estruturas naftênicas o caráter ácido, tá? Então, a estrutura dele é essa daqui. Então, nós temos aqui o grupo funcional carboxílico, né? A carboxila, ligada a um hidrocarboneto de cadeia linear, M vezes, aqui significa que ele se repete várias vezes, e nós temos aqui os naftênicos, né? O hidrocarboneto naftênico, que se repete muitas vezes. Então, os ácidos naftênicos, eles são estruturas bem grandes, certo? A determinação do teor de acidez, normalmente, ela é feita em laboratório, ela se chama Total Acid Number, também denominado de TAN, e ela é feita em análise potenciométrica com hidróxido de potássio, de acordo com a norma ASTM D66409. Se vocês quiserem pesquisar, esse link aqui é o link dessa norma. Praticamente todas as normas de petróleo, elas são do ASTM, são normas internacionais, certo? E normalmente a análise do teor de acidez, ela é feita num equipamento titulométrico chamado de
Carl Fischer. O teor de acidez é interessante porque ele não é uma constante só do petróleo. Todos os ácidos graxos, gorduras, cerídeos, enfim, eles têm que ser feitos, eles possuem um determinado teor de acidez. No caso de ácidos e bases normais, assim, diarrênios, hidróxido de sódio, cloreto desculpe, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, a gente usa titulação normal. Só que para teor de acidez em gorduras, em óleos, a gente utiliza um método potenciométrico que utiliza KOH para a neutralização, certo? E para determinação do TAN, é muito comum, né, se fazer essa análise, como eu falei, em laboratório, utilizando lá o equipamento de Carl Fischer, que é um equipamento potenciométrico, e ela é muito importante porque essa análise avalia a corrosividade do petróleo, onde um resultado acima de 0,5 miligramas de KOH por grama de amostra, né, de petróleo, é um óleo potencialmente corrosivo, ou seja, essa corrosividade ela vai ser em função dos ácidos naftênicos. Então, qualquer pouquinho que tenha ali pode ser fatal para a tubulação, tá? E o resultado, logicamente, né, ele é utilizado para indicar a atividade corrosiva do petróleo e ela está relacionada à natureza desses ácidos presentes, que são os ácidos naftênicos, certo? Normalmente a corrosão por ácido naftênico, ela ocorre entre, né, ela vai, onde que ele vai agir? Ele vai agir direto no material lá da tubulação, né? O ferro, possivelmente, né? O ferro, ele é mais comum, né? Um metal muito utilizado para a fabricação de tubulações, ele vai reagir, certo? Ele vai reagir com ácido carboxílico, né? Formando um filme de sulfeto, um filme de sulfeto. Ele vai, os ácidos normalmente eles são derivados de ácido sulfídrico, né? Então ele vai formar um filme de sulfeto, né? E vai depois então formar o ácido, né, carboxílico, o ambiente vai ficar ácido, né? Ele vai formar sulfeto de ferro mais um ácido correspondente ali que se forma durante a reação química, que vai aumentar a concentração e a probabilidade de se formar pites de corrosão nas linhas. E isso aí, lógico, tem que ser monitorado de tempo em tempo para que não tenha prejuízos futuros, certo? Bom, os principais problemas, conforme eu já falei, né, da presença dos ácidos naftênicos, é que ele acarreta muitos problemas para a indústria petroquímica no geral, né? Por exemplo, ele afeta a estabilização da emulsão de óleo e água. O petróleo, ele é um óleo, certo? E muitas vezes ele tem partículas de água, então ele tem uma emulsão, ele é feito uma emulsão. O que é uma emulsão? Imaginem quando você vai fazer seu almoço de domingo, você vai fazer maionese, tá? A maionese é uma emulsão de óleo, né? De óleo em água, né? Gordura em água. O leite, por exemplo, o leite é uma emulsão de gordura em água. Ele não é uma solução verdadeira, ele é uma emulsão. Se você adicionar limão no leite, ele vai coalhar, certo? Ele vai talhar. A mesma coisa a maionese, quando você está adicionando gordura ali, azeite, né? Óleo vegetal, você vai mexendo, mexendo. Se você colocar um pouquinho de leite, um pouquinho de limão ou um pouquinho de vinagre, ela vai fazer uma solução mais fluida, né? Então, se você exagerar na quantidade, vai desandar a sua maionese. Então, é isso que acontece com o petróleo. A emulsão do petróleo, né, ela é desestabilizada pelos agentes ácidos, porque eles desequilibram, né, eles afetam o equilíbrio entre as partículas presentes ali na emulsão. Então, isso aí vai ocasionar a separação das fases, tá?
naquela solução, e daí pode provocar sérios danos, né? Ele vai provocar a formação de espumas, que também é ocasionada pela separação dessa emulsão, né? Durante a dessalinização, no processo do petróleo, né? De dessalinização ou dessalgação lá nas refinarias. Também a deposição orgânica, né? Devido à formação de naftenos, de cálcio e de sódio. Os ácidos naftênicos também provocam corrosão naftênica nas torres de destilação lá das refinarias. E isso a gente pode ver de longe, certo? Quando as torres estão com problema de corrosão naftênica. As principais causas, né, dessa corrosão naftênica nas refinarias são a acidez total, a temperatura de operação e a velocidade de turbulência e do estado físico da solução que está sendo transportada. Por exemplo, a velocidade de turbulência, nós sabemos que numa linha, né, numa linha de petróleo, uma linha que tenha qualquer fluido, existe uma turbulência, um regime em que aquela substância ela é transportada dentro da tubulação. Quem vai estudar fenômenos mecânica dos fluidos, vai ver regime laminar, regime turbulento, e muitas vezes esse regime turbulento ele pode provocar alguns efeitos, né, de acordo com a composição da solução que está sendo transportada, pode provocar efeitos de corrosão, né, formação de pitches de corrosão, que são inícios ali de processos corrosivos, tá? Bom, agora eu vou falar sobre a viscosidade e a volatilidade. A viscosidade e a volatilidade, ela é uma característica muito importante, principalmente para o transporte do petróleo. A viscosidade, por definição, ela é definida como a resistência à fluidez, certo? E no caso do petróleo, ela é comparada, né, entre um fluido e outro. Por exemplo, o petróleo e o óleo bruto, né, o óleo bruto que é explorado lá no campo de produção, ele tem uma viscosidade abaixo de 10.000 centipoise. Centipoise é uma unidade de viscosidade. Viscosidade é resistência à fluidez, resistência ao escoamento, tá? Então, ele é abaixo de 10.000 centipoise. O betume, ele tem entre 50.000 a 100.000 centipoise, ou seja, ele é muito viscoso. O betume é o asfalto. Betume é o asfalto que a gente conhece, né? Aquele asfalto que é colocado lá na via, né? na rodovia. Só que quando ele é utilizado lá na rodovia, ele é dissolvido em solventes, né, como por exemplo o ciclohexano, tolueno, eles são utilizados solventes que combinam com a composição, né, do betume para facilitar o espalhamento ali na rodovia, né, mas o betume em si, ele é muito viscoso. Bom, para determinar a viscosidade de um fluido, foi estabelecida uma constante, que se chama constante viscosidade e gravidade, que ela leva em consideração a viscosidade, que é a resistência ao escoamento, né? E a gravidade, que é a gravidade da ação gravitacional, né, de acordo com a lei de Newton. Normalmente o VGC, constante de viscosidade e gravidade, né, ela foi um dos primeiros índices utilizados para classificar os tipos de óleo, e ele pode ser calculado de acordo com a equação. Ó, essa equação aqui, tá? Esses dados, esses números, eles são dados da equação, certo? Eu já vou mostrar uma outra equação diferente que ele explica o que é esse V, tá bom? Esse 10D aqui é a aceleração da gravidade e ela indica se a composição é parafínica ou cíclica. Esse cálculo é utilizado para petróleos de composição parafínica ou cíclica, tá? Ou seja, quanto menor for o resultado, tá? Esse resultado aqui, mais parafínica será
mais parafínico será o petróleo, ou seja, maior a concentração de hidrocarbonetos parafínicos. Bom, nós temos um outro cálculo também que ele considera a constante, né, de a razão, densidade e viscosidade para óleos naftênicos e aromáticos, certo? E normalmente a razão, densidade e viscosidade, ela discrimina, né, alguns hidrocarbonetos e classifica algumas frações. Deixa eu ver, eu anotei, né? Eu anotei. No caso da viscosidade para óleos parafínicos, ela é VCG, tá? VGC. 22 log de V menos 35,5 dividido por 0,755. Tá? Então, onde G é a densidade, né, em termos de densidade da gravidade específica, densidade relativa em termos de gravidade específica, a gente sabe que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse V é a viscosidade Seibel, que também é uma outra característica, uma outra constante, que é a do petróleo também, nós vamos falar dela mais adiante, a uma temperatura de 98,9 graus Celsius. Tanto que a VCG entre 0,790, tá, até 0,849, nós temos um petróleo de característica parafínica ou relativamente parafínico, certo? Para um petróleo com VCG entre 0,850, essa letra tá bonita, né? 0,850 a 0,949, nós temos um petróleo predominantemente, né, naftênico. E acima de 0,950, nós temos um petróleo aromático, né? Nós temos um petróleo aromático, certo? Então, convém até fazer uma tabelinha, né, em relação a isso, posso até deixar, né, mas essas constantes, assim, a constante de viscosidade e gravidade, ela vai determinar a viscosidade e ela vai ser muito importante como dado para transporte do petróleo, tá? Transporte e uso mesmo do petróleo, né? Então, aqui nós temos uma discriminação, né, entre parafínicos, aromáticos, né, alquilbenzenos e naftênicos, por exemplo, onde nós temos substâncias aqui como alquilbenzenos, alquilnaftênicos e alquilnaftalenos. Então, parafínico, né, aromático e naftênico. Então, para os parafínicos, normalmente tem 50 a 15, né? 50 a 15, que é a razão, né, entre densidade e viscosidade. E aqui naftênicos, 25 a 14 e benzeno, 12 a 14. Então, em naftaleno, alquilnaftalenos, a razão entre 2 a 10 de razão densidade, né, entre a densidade e a viscosidade.
O que é importante vocês saberem disso? É aquela parte anterior ali que eu mostrei, né? Que a fórmula, né, ela muda se o petróleo ele é naftênico e ou então se ele é aromático ou parafínico, certo? E é importante vocês saberem aqueles valores ali. Mas é lógico que para tudo isso tem norma. Se você for trabalhar com petróleo, você vai utilizar a norma STM, existem equipamentos que fazem essas medidas, tem métodos específicos, então você não precisa decorar nada disso, ok? Bom, e a volatilidade? A volatilidade é outro parâmetro também muito importante, justamente por causa do dimensionamento da coluna de destilação, e também para as operações de transporte e armazenamento, porque principalmente pelo ponto de combustão, a temperatura de autoignição, o ponto de anilina e o ponto de fulgor, que é diferente do ponto de autoignição. Por quê? O ponto de fulgor é a temperatura na qual um fluido, né, um líquido, ele precisa de uma fagulha para ele entrar em ignição. E o ponto de autoignição, a temperatura de autoignição, é aquela temperatura em que o líquido vai entrar em ignição sozinho, tá? Então essa é a grande diferença de ponto de fulgor e ponto de autoignição. Aí existem, conforme eu falei, normas de referência para esses ensaios, né? Como, por exemplo, o ponto de fulgor, temos essas normas aqui e temos também uma norma ISO, né? 2719 de 2000. Então, é uma norma ISO, provavelmente ela foi, né, baseada nessa norma STM, que são normas internacionais, né? Para a norma, para o ponto de fulgor. O ponto de fulgor é muito importante, é um ensaio muito importante para se realizar no petróleo, tá? Em todos os derivados. E o índice de octanagem, que é mais pertinente à gasolina, tá? Que nós temos como referência essas normas, a STM aqui, tá? E também o ponto de anilina, certo? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características para o transporte e o armazenamento. Como a gente já falou, que uma grande propriedade que deve ser observada para o transporte e o armazenamento é a volatilidade, né? E é a viscosidade. Então, para as características, né, do transporte, elas envolvem basicamente a logística do petróleo, que é uma preocupação, né, justamente por causa de fatores econômicos, porque o petróleo ele é ele exige, né, mão de obra especializada tanto na sua produção, né, ele exige investimentos, ele envolve altos custos, investimento tecnológico, econômico, para a sua produção, né? Como para o seu transporte, principalmente por causa do fator segurança, né? Porque envolve líquidos muito inflamáveis. E os fatores ambientais também, eles devem ser muito levados em consideração, porque muitas vezes os maiores acidentes ambientais que ocorrem, tanto em estrada como no mar, são por causa de vazamentos de petróleo, certo? Então, ele pode contar, né, lógico, né, o transporte, ele pode ser via terrestre, via marítima ou via oleoduto. Tá? Então, nós já vamos ver cada uma delas. O modal rodoviário, que é o tipo de transporte rodoviário, né, onde se faz o transporte de derivados de petróleo, e petróleo em caminhões, caminhões tanque, ele é o mais comum e é o que mais recebeu investimento nos últimos anos, justamente porque ele também por causa da atividade agropecuária, né, que ele liga muitas regiões do país, né, e de fora do país também, por estradas. Então, ele é o que mais recebeu investimentos nos últimos anos. E ele, por causa disso, foi o mais privilegiado, já em detrimento aos outros tipos de modais, né, de transporte, como, por exemplo, né, as linhas ferroviárias, que são as linhas de
trem, né? Que também é uma alternativa super viável para o transporte, né? Principalmente em grandes volumes, porque um container, né? Ele pode transportar grandes quantidades de petróleo e também de derivados, como álcool, enfim, outras substâncias, né? Os vagões, normalmente, eles possuem capacidade de 60 metros cúbicos. E a velocidade de deslocamento também, ela é uma coisa, algo assim que é vantajoso, né? Considerando que é muito mais difícil ocorrer um acidente com um trem do que com um caminhão, entende? Então, ninguém vai invadir a linha do trem, não há perigo é mais estável, né? É um transporte mais estável, e quando bem planejado, assim, ele permite o deslocamento de grandes quantidades, o transporte de grandes quantidades de produtos de uma só vez. Então, por isso que esse tipo de transporte, ele é bem eficaz, né? E ele é bem, assim, ele é bem indicado também, né? E também nós temos o modal hidroviário, que é os navios, a navegação de cabotagem, onde se utiliza, né, o meio aquático, que seja marítimo ou fluvial, para o transporte em navios de carga, certo? O bom é que esse tipo de transporte pode ser, é o que oferece melhor custo-benefício em relação aos outros, porque um navio, por exemplo, né, um navio ele pode transportar uma grande quantidade de produto, né, de uma só vez, como por exemplo 35.000 a 45.000 e 90.000 toneladas, né, aqueles navios gigantes, assim, eles podem transportar uma grande quantidade de petróleo, derivados e produtos de uma só vez. Então, quando ele é bem planejado, ele dá certo, né? E também nós temos os oleodutos, que são as tubulações, né, utilizadas para o transporte em grandes quantidades de petróleo e derivado. E ele consiste, na verdade, de um dos meios mais econômicos e seguros, né, para o transporte, porque os oleodutos normalmente eles interligam, né, já desde a fonte produtora, lá do campo de produção de petróleo até, né, ele vai interligar as refinarias e muitas vezes os terminais de armazenagem e também as bases lá de distribuição do petróleo, de gás, enfim, nós estamos falando de oleodutos, né, agora. Então, esses são transporte de óleo, né, de substância líquida, né? Nós mais para frente vamos falar do gasoduto, tá? Então, esses foram os meios de transporte do petróleo, certo? Então, de acordo com a demanda, de acordo com a localização, um meio de transporte vai ser mais viável do que o outro. Então, não há de se falar, ah, não, mas esse é mais barato. Sim, depende, tudo depende, depende de onde você está, de onde está a sua refinaria, de onde está o seu navio sonda, né, a sua plataforma. Dependendo se for uma plataforma marítima, lógico que é muito mais fácil transportar, né, por meio de navio. Aí chega em terra firme, daí a pessoa decide, né? O freguês decide se vai querer transportar o petróleo por trem, né? Por linha férrea ou caminhão, né? Então daí depende. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de fulgor. Eu falei, né, sobre o ponto de fulgor, que ele é uma característica, uma propriedade muito importante, né, e uma variável muito importante para se controlar, né, durante os testes de segurança lá de petróleo, né, que vai levar em consideração os itens de segurança no transporte e no armazenamento, né. O ponto de fulgor, ele é representado por T, para a letra T maiúsculo, com o F minúsculo, temperatura de fulgor, sendo que a temperatura mínima, né, ele é a temperatura mínima para que a pressão de vapor de um hidrocarboneto ou um combustível seja suficiente para produzir o vapor necessário para a ignição espontânea do material em contato com o ar pela presença de uma faísca
ou de uma chama, ou seja, ele não vai entrar em combustão sozinho, isso não é autoignição, é ponto de fulgor, tá? E o ponto de fulgor, ele aumenta com o ponto de ebulição. Então, quanto maior o ponto de ebulição, tá? Maior será o ponto de fulgor. E por isso, o ponto de fulgor é um parâmetro muito importante para a segurança no armazenamento e transporte dos derivados de petróleo mais voláteis, principalmente como o GLP, que é o gás de efeito de petróleo, a nafta leve, a gasolina e outros compostos voláteis em ambientes de alta temperatura. Então, pessoal, o ponto de fulgor é uma análise que a gente faz em laboratório também, né? Que é uma análise bem interessante, que vale a pena pesquisar, e é uma constante muito importante para o armazenamento e o transporte de petróleo e seus derivados, ok? Bom, para finalizar essa aula, vamos relembrar um pouquinho os tópicos que a gente viu aqui, né? Então, nós estudamos um pouquinho sobre os processos de prospecção, que é a primeira fase da exploração e produção do petróleo, a exploração sobre as características físicas e químicas do petróleo, a classificação de acordo com o teor de acidez, que depende lá da concentração do teor de ácidos naftênicos, a volatilidade e a viscosidade, bem como a presença de ácidos naftênicos e o que esses ácidos causam na indústria petroquímica em geral, né? E por fim, a gente conheceu um pouquinho dos meios de transporte mais utilizados para o petróleo e seus derivados, né? E os cuidados para esses procedimentos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima aula.